Bom, então eu gostaria de tomar 3 minutinhos, cronometra aí, Pablo Santos, você sabe como é que eu me apaixono por falar. 3 minutinhos. Em primeiro lugar, saudar, eu estou vendo aqui já quase 40 colegas, amigos nos prestigiando e eu tenho certeza que nós vamos crescendo aí nessa audiência. Muito obrigado por merecer a atenção de vocês, né, o tempo de vocês, né, dada a profusão aí de alternativas que a gente tem hoje, né, nesses dias. Muito feliz de contar com vocês. É uma satisfação, como eu sempre tenho dito, né, de a gente estar explorando esse canal, a gente está aprendendo a atuar, a se relacionar, essencialmente, né, remotamente, tem sido um aprendizado fantástico. Então, como eu tenho dito, desde início de março, quando para nós a pandemia realmente impactou e a gente teve que entrar nesse regime, né, de isolamento, eu estou há 4 meses e meio isolado, né, com poucas saídas, e tenho regularmente me dedicado a reciclagem, estudo e compartilhamento disso via esses canais, né, online. Eu acho que eu já computo aí 24 webinars e lives, né, entre aquelas que nós realizamos regularmente na Leanway e outras como convidado, né, de eventos diversos e variados, né? Então tem sido uma grande satisfação. Eu pontuo que nós já batemos o martelo, né? Todas as quintas-feiras às 18 horas nós temos nesse bate-canal, nesse bate-horário, né, esse encontro que a gente traz temas que julga relevante, a gente sempre faz uma consulta para ver o que é mais interessante no momento. E eu, via de regra, conduzo, né, esses temas. Nós estamos ampliando isso. Semana passada nós tínhamos o colega Sandy San, que trouxe para a gente, junto com os colegas, os nossos parceiros e clientes do Grupo Duratex, da DECA, trouxe a experiência na implementação de 3P. Foi muito legal. Hoje, ao invés de eu conduzir novamente, como normalmente tenho feito, né, esses momentos, deixei a cargo do nosso colega, o Severo San, que eu vou apresentar em seguida a vocês, para ele trazer para a gente, dividir com a gente, compartilhar a experiência extraordinária e única que ele teve no momento da trajetória profissional dele. Eu vou deixar para ele comentar. Então, eu quero dizer que marquem aí nas agendas de vocês. Quintas-feiras é religioso, quintas às 18 horas. Eu quero dizer que semana que vem nós vamos ter um evento também com caráter especial. Nós vamos trazer o depoimento de um colega nosso, amigo de longa data e parceiraço da Gerdau USA. Ele está nos Estados Unidos há muitos anos e vai falar para a gente de um tema super relevante de gestão de operações, né? A questão da indústria 4.0, como é que isso tem impactado, a tecnologia tem impactado na gestão. Pablo, você pode coordenar aí o áudio? Isso, perfeito, para manter isso, excelente. Então, tem coisas muito legais que a gente está preparando aí. Eu também já aponto a vocês todos que em agosto, precisamente 25, 26, 27 de agosto, daqui a um mês, nós vamos estar realizando o primeiro Leanway Forum. É um fórum de 3 dias, na verdade, 3 noites, e com alguns eventos ao longo do dia, né, de treinamentos, workshops, mas o evento em si acontecerá à noite, das 6 às 9h15 da noite, trazendo coisas muito legais, dentro de um tema maior, que é como é que o Lean System, como modelo de gestão de negócio, ele pode nos conduzir nesse momento de incertezas e turbulências. E aí uma série de tópicos debaixo desse guarda-chuva nós vamos explorar. Mas nós não vamos falar sozinhos sobre isso, não. Na verdade, a gente vai coordenar. Quem vai falar para a gente serão as pessoas que estão conduzindo os negócios em meio a essa turbulência. Então, nós vamos ter pessoal do grupo Fleury, de Medicina Diagnóstica, Saúde. Nós vamos ter o pessoal da AVEX do Japão, comentando como é que eles estão. Eles já estiveram aqui conosco, vão voltar. Vamos ter o nosso parceiro da Hirayama Consulting de Tóquio, falando de como é que as coisas estão sendo, como é que eles, como empresa de apoio, de prestação de serviços, estão atuando e contornando esse momento severo. E uma série de outros colegas que vão estar conosco, a
USA vai estar conosco. Nós vamos ter uma coletânea de depoimentos muito legais, né? Sob forma de cases, palestras específicas, apresentações específicas e debates. Vai ser muito legal. Então, eu já faço o convite desde já. Oportunamente, vocês vão receber informação mais detalhada a respeito, mas eu não podia perder a oportunidade nobre, né, de já capturar a atenção de vocês para o que vem aí daqui a um mês, ok? Bom, dito isso, então eu vou deixar vocês com o Severo-san, mas antes me permitam apresentar o Severo-san. O Severo-san, eu conheço ele tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, e eu vou falar um pouquinho do perfil do Severo-san. O Severo-san, o primeiro nome dele é Márcio, na Linway, o nome de guerra dele é Severo, né? O Severo-san. Ele é engenheiro mecânico, tem na trajetória, no esforço de capacitar-se, né? Ele tem MBA, feito nas melhores instituições no Brasil, fora do Brasil, Harvard, INSEAD, Duke University, a Universidade de Hong Kong, teve várias oportunidades, né, de amplificar e robustecer a sua formação, a sua bagagem. Além disso, ele também fez um mestrado em engenharia de produção, tem mais de 30 anos de experiência profissional, atuando em diversas posições como especialista, gestor, executivo, nos diversos setores, né, de química fina, alimentos, têxtil e agora artigos esportivos e agora consultoria. Tive a chance de trabalhar com o Severo-san em 3 organizações diferentes. A São Paulo Alpargatas, 20 anos atrás, foi uma das oportunidades, nós somos colegas, e depois como cliente atendendo, ele executivo da Gerdau e nós atendendo a Gerdau, é a cliente nossa há 18 anos, e agora como parceiro, como colega na Linway Consult, ele é o diretor executivo de consultoria da Linway Consulting. E por que ele foi convidado e instigado a falar para a gente sobre esse tema, né? A implementação de mudança, transformação, melhoria contínua, o modelo de gestão de operações nesses moldes, num ambiente extremamente diferente para nós, né? Que é, por exemplo, lá do outro lado do mundo também, só que na Índia. Por que ele foi convidado a falar com propriedade a respeito? Porque ele foi expatriado durante vários anos da sua trajetória profissional, alguns anos passados nos Estados Unidos e outros tantos passados na Índia, e é um pouquinho dessa experiência que ele vai contar para a gente. Tem até fotos aí dele, né? Na época usava mustache daqueles indianos, parecia, olha, se você não sabe o que é o Severo-san, você diz que é um indiano. É isso aí. Bom, obrigado. Eu faço o seguinte, eu passo para o nosso host, nós vamos ter os colegas, a Linway está, né, na retaguarda, eu vou estar assistindo agora, me junto aos demais, e nós vamos deixar para o Pablo-san fazer, às vezes, né, de nosso host, de coordenador do evento. Vocês têm aí, o Pablo-san vai fazer os comentários, né, da dinâmica e da logística aí, né, dessa nossa fala, tem o chat, tem um monte de coisa aí que o Pablo-san vai esclarecer para a gente. Pablo-san, muito obrigado. Severo-san, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Gná. Sucesso aí na interação com nossos colegas e amigos. Valeu, obrigado. Maravilha. Pessoal, obrigado, Ignato-san. Pessoal, ao longo da webinar do Severo, eu vou pedir para que todos a gente mantenha os microfones fechados e vocês utilizem o chat, por favor, né, para interagir e fazer alguma pergunta. Ao final da apresentação, a gente vai guardar esse tempo para o Severo tirar algumas dúvidas, poder interagir com todos os amigos e colegas, ok? Peço então que a gente reserve os temas, as perguntas para o final, para que a gente possa, né, para que ele possa explanar, e ao final a gente reserva esse tempo para a gente interagir com todos os amigos. Tá bem? Severo-san, tem a palavra. Legal, obrigado. Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença aí de todo mundo. A ideia é compartilhar um pouco essa experiência. Foi uma super oportunidade que eu tive na época que eu trabalhei na Gerdau. Eu trabalhei na Gerdau por 14 anos e eu tive essa experiência muito por conta do Roberto Barros, que está aí nos assistindo ali. Severo-san, me permita uma coisa. Claro. Tem uma tarja. Opa. Surgiu uma tarja em cima da sua apresentação. Não sei se é alguma coisa do seu computador, né? Ou se, Agora ela subiu, isso. Tem uma tarja, então acredito que o pessoal não está conseguindo ver. Estou conseguindo ver a tela ou não? A tela sim, agora ficou só lá em cima, só um pedacinho lá em cima.
Mas agora eu creio que assim está bem, assim dá para o pessoal ver. Tá ok. Ok? Bom, então, como eu estava comentando com vocês, a ideia é um desafio também, tão grande quanto foi o desafio de expatriação na Índia, ter morado 3 anos na Índia, com todos os obstáculos e também com todos os frutos que nós colhemos lá. É um desafio grande conseguir condensar esse conteúdo todo em 40 minutos aí, mas a gente vai tentar. A ideia é dar uma amostra para vocês um pouco da minha visão, da experiência, um pouco tanto da vivência pessoal que a gente teve, eu, minha esposa Catarina, meu primeiro filho nasceu lá, o Vini. Então, assim, a gente teve uma vivência muito forte pessoal com os amigos aí, o próprio Roberto Barros, o Vedana, a Marisa, que estão nos acompanhando. Então, a ideia é a gente passar um pouco por esses desafios, e aí eu queria começar pelo o que me levou, né? O que levou para a Índia. Então, eu estava como expatriado, eu vim me preparando na Gerdau como executivo para ajudar no esforço da empresa de internacionalização, de crescimento. Naquela época, a Gerdau estava em 14 países, e eu estava expatriado na operação dos Estados Unidos, e eu estava buscando desafios maiores. E, na época, o projeto da Índia era um dos projetos estratégicos da empresa, tinha foco do comitê executivo, recurso, e aí surgiu como um grande desafio de aprendizado, aprender novas culturas, conseguir resultados diferentes, fazendo coisas diferentes. Esse foi o mote que me levou para a Índia, né? Qual era o desafio? O desafio era implementar as práticas de gestão que eram consolidadas e até hoje são na Gerdau, uma empresa centenária e que prima pelas práticas de gestão. Existia uma operação de siderúrgica iniciando, a operação iniciando, e então era o startup. Eu me juntei à operação logo no início do negócio, propriamente dito. Tinha o desafio de conhecer a cultura completamente diferente da nossa e montar uma equipe. Então, o desafio era conseguir fazer tudo isso e montar uma equipe para que o nosso período na operação tinha tempo e prazo determinado, era um contrato de expatriação de 2 anos inicialmente, e o nosso objetivo era deixar uma equipe que conseguisse assumir essa operação e conseguir manter os resultados e melhorá-los para frente. Aqui é um pouco do desafio, e aí só um mote, eu não vou entrar no detalhe, mas só para dar uma ideia para vocês, isso é uma curva que a Gerdau usava, mostrando as práticas de gestão, desde o início ali, quando ela começou a investir fortemente na década de 80, até lá meados de 2010, por aí, o que foi a empresa foi galgando em novas práticas e também em resultado. A gente juntava a aquisição ou aplicação de novas práticas de gestão com o crescimento da empresa. Então, era o que sustentava o crescimento da empresa, eram essas práticas de gestão. Na minha primeira visita na Índia, em março de 2013, eu fiz uma pré-visit e aí eu fui ver o que tinha, e ainda em conversa com o Roberto, com os outros expatriados. A gente tinha, na época, 10 famílias, mais ou menos, expatriadas da Gerdau na Índia, e o que a gente via é que praticamente a gente não tinha prática de gestão, o que nos levava mais ou menos aqui à década de 80 em gestão. Ou seja, o que a gente via na Índia, na operação da Gerdau na Índia, era mais ou menos o que a gente tinha na década de 80. E aí a ideia, o desafio era, em 2 anos, que era o período de expatriação, conseguir evoluir 20 anos e trazer aquilo para os anos 2000, mais ou menos, em práticas. Então, quem já ouviu a expressão lá do Juscelino Kubitschek, né, de 50 anos em 5, então a ideia era mais ou menos essa, só que 20 anos em 2 nessa operação. Então, esse era o desafio que a gente estava se colocando. Aqui um pouquinho, a ideia não é, obviamente, a Índia é múltipla, é variada, não é um desafio grande mostrar para vocês em pouco tempo, mas assim, só trazer um pouco da pitada para quem não conhece ou quem tem pouca familiaridade com a Índia, como é que é a Índia, né? Então, aos nossos olhos. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui tem a ver com a nossa percepção também. Então, é uma república, é a maior democracia do mundo, 7º país em área geográfica, é a segunda maior população do mundo, mais de 1,2 bilhões, quase 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, o que se tem a perspectiva é que em poucos anos
a Índia passe a China e vire o país mais populoso. E para a gente ter uma ideia, isso a gente sente logo que a gente chega na Índia, é a densidade demográfica. Como o país ele tem uma área menor que o Brasil e uma população muito maior, a densidade demográfica é muito maior. E a sensação que a gente tem quando a gente anda nas ruas é que todo dia, toda hora, em todo lugar é dia de feira. As feiras de interior, que é abarrotado de pessoas, essa é a sensação que eu tive quando andava nas ruas. É como se fosse dia de feira em todos os lugares. Várias línguas oficiais, línguas mesmo, não dialeto, como muitas pessoas falam. As oficiais mesmo é o hindi e o inglês, mas dependendo da região, se tem outras línguas. Então, para vocês terem uma ideia, aonde a usina que a gente trabalhava ficava, tinha uma língua, Telugu, e aonde a gente morava, em Bangalore, é uma outra língua, Canadá. Então, a gente morava num local com uma língua completamente diferente, com um alfabeto diferente, gramática diferente, sons diferentes. Não dialeto, ou não línguas próximas como português e espanhol, mas línguas de origens diferentes. Então, isso dá o caldo da dificuldade de comunicação do país. Não é raro, os indianos, na sua maioria, são poliglotas, não é raro uma pessoa falar 4, 5 idiomas, é muito comum. Outro ponto importante é a questão da unidade, a unidade na diversidade, e isso os indianos defendem bastante. Então, a religião na Índia tem uma presença marcante, é um país muito religioso, e basicamente as duas religiões, ou três, vamos dizer assim, que mais se destacam na presença forte no dia a dia da gente, é o hinduísmo, os hindus, os muçulmanos, um percentual pequeno, e os cristãos também têm uma presença. Então, assim, é muito forte isso. Eu vou comentar em alguns momentos para vocês essa questão. E, em linhas gerais, se convive pacificamente a diferença de religiões, mas a religião é muito marcante no dia a dia do indiano. Então, faz parte do dia a dia, fazia parte no dia a dia na empresa, na usina, nas atividades que a gente tinha um novo equipamento que se colocava para funcionar, a gente tinha que fazer um puja, que era uma cerimônia de como se fosse uma bênção, e a gente participava. Roberto certamente participou de talvez dezenas, perto de centenas de pujas. Eu participei de algumas dezenas de pujas. Então, isso faz parte do dia a dia do negócio, da empresa. Alguns símbolos importantes, né? Então, a suástica, que a gente normalmente associa ao nazismo, na verdade, ela vem do sânscrito. E ela tem um significado de boa sorte. A gente vê isso nas casas, nos carros, né? Então, para quem não conhece, isso se choca no primeiro momento, e é um símbolo importante, muito mais antigo do que a suástica nazista, que inclusive foi, na verdade, se inspirou no desenho, mas com um significado diferente. E que é o símbolo hindu da fé, né, que significa, que é um dos símbolos mais sagrados do hinduísmo. A gente vê esse símbolo bastante presente até no mundo ocidental, das pessoas que praticam meditação, yoga, é um símbolo bastante conhecido. Algumas curiosidades. Então, a Índia é um país muito rico, é um país diverso, incrível e rico. Então, e vários aspectos que nós temos no nosso dia a dia vieram da Índia. Então, o zero foi inventado lá. Um outro aspecto importante, a Índia, por exemplo, nunca invadiu outro país nos 10 mil anos de história. Então, e eles se orgulham disso. A primeira universidade do mundo foi inaugurada em 700 a.C., na Índia. Hoje são mais de 250 universidades, 13 mil faculdades. O sânscrito, que é a língua que deu origem ao hindi, que hoje é uma das línguas oficiais, mas o sânscrito é uma língua que seria mais ou menos como se fosse o latim para eles, mas ainda é muito falada, é mais viva ainda, e é muito associada à religião. É uma das línguas mais antigas do mundo, foi originada lá. Yoga, Ayurveda, medicina também na Índia. Maior produtora de filmes do mundo. Bollywood é disparadamente a maior produtora, muito maior que Hollywood. E, para quem não conhece, existem outros polos
de cinema na Índia em função da língua. Então, são cerca de 10 polos de produção de filme e ligados à língua que é falada naquele estado, né? E a Índia era o país mais rico do mundo antes da colonização britânica, no século XVII, né? Uma outra curiosidade, a gente visitou Varanasi, que é uma cidade religiosa da Índia, é o centro religioso hindu, é considerada a cidade mais antiga do mundo em funcionamento. Então, com população de forma ininterrupta. Então, essa é a Índia. Então, assim, para a gente que foi para lá desenvolver um trabalho, a gente se depara com essa diversidade, com esse mundo completamente novo, e eu confesso que eu era ignorante até então. Eu aprendi isso quando eu fui para a Índia. Aqui um pouco, a gente falava muito isso sobre o Brasil, as diferenças que a gente tem do Brasil, do brasileiro com o indiano, mas a gente também tem muitas similaridades. E aqui eu trouxe para vocês um trabalho de um estudioso em cultura, tanto cultura de nação quanto culturas organizacionais, chama Hofstede. Ele mede a cultura, ele tenta medir ou colocar parâmetros da cultura em seis dimensões. Então, ele mede as culturas, ou ele compara as culturas em relação à distância ao poder, então, como que as pessoas se colocam em relação à hierarquia da empresa. Aversão à incerteza, como é que as pessoas conseguem lidar com o que eles não sabem que vai acontecer à frente. As questões de individualismo versus o coletivo. Como que as pessoas se portam no dia a dia. A questão masculinidade e feminilidade mais ligada à postura mais agressiva de ser ou mais acolhedora de ser. Um outro elemento é a orientação de curto prazo versus longo prazo. Eu penso no curto prazo, a minha vida é regrada pelo curto prazo ou pelo longo prazo. E indulgência, ou seja, como que eu atendo a minha satisfação pessoal versus as limitações que são impostas no dia a dia. Então, esse é um estudo bastante... Até recomendo, quem tiver curiosidade de ver, o site dele, do Instituto Hofstede, permite você comparar culturas de vários países, e é bem interessante essa análise que a gente consegue ver. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco, rapidamente, a comparação e começar a trazer alguns parâmetros de comparação nosso com o brasileiro médio, e aí é um parêntese também. Quando a gente fala isso, a gente não pode assumir diretamente que é assim na Índia e é assim no Brasil, porque a gente tem diversidade. Então, a gente tem aqui na nossa live mesmo, a gente tem pessoas do Sul, do Nordeste, São Paulo, Rio, a gente tem pessoas espalhadas por todos. Então, a gente não pode dizer que a cultura é exatamente a forma com que os nossos valores culturais são e as nossas práticas são exatamente as mesmas. Mas, em linhas gerais, isso serve de hipóteses para a gente trabalhar, não como verdades absolutas, né? Então, assim, o primeiro ponto aqui, existe uma diferença relativamente grande da distância ao poder. É como, por exemplo, subordinado, eu olho o meu superior, com que grau de respeito. Então, o primeiro ponto é que na Índia, o superior ele é tratado de uma forma bastante respeitosa, as pessoas não contradizem o superior em público, normalmente, né? Então, e aqui um primeiro ponto, quando a gente foi nessa operação da Gerdau na Índia, a Gerdau, em pouco tempo depois, ela comprou 100% e ela era dona de todo o ativo, toda a operação da Índia. Então, de alguma forma, os brasileiros que estavam lá, e o chefe da operação, aí no caso do Roberto, aí, que nos acompanha, que era o diretor industrial, ele era visto como o dono ele representava o dono da empresa. Então, o nível de respeito e de admiração que as pessoas tinham para a liderança é muito grande. Isso chama muita atenção. Eu estou chamando a atenção porque isso tem a ver com como nós vamos lidar com o projeto mais para frente. O outro ponto é quão individualista eu sou, quanto em grupo eu consigo trabalhar, né? Então, a gente tem uma diferença também. Na Índia, eles são mais, vamos dizer assim, mais coletivistas do que nós.
a comparação da masculinidade, a agressividade maior na forma de atuar, também na Índia é diferente da gente. A aversão à incerteza, esse se destaca bastante, então nós somos muito mais aversos à incerteza do que o indiano. O indiano ele lida bem com as coisas não muito exatas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês dessa questão da aversão à incerteza na prática que a gente viveu. Curto e longo prazo, então o indiano ele é mais pela cultura e pelo impacto da religião na vida deles. Eles pensam mais no longo prazo, em vidas, outras vidas, reencarnações, o karma, dharma, isso faz parte do dia a dia deles. Então, assim, isso impacta no como eles veem o dia de trabalho, como eles veem os objetivos. E, por último, indulgência e limitação. Então, eles são capazes de atender muito menos às suas necessidades de prazer, de satisfação pessoal e aceitar bem as limitações. Então, um ponto de admiração muito grande que eu tive nesses 3 anos lá na Índia é com relação a como que o indiano é capaz de se adaptar às adversidades e seguir em frente. O indiano ele tem uma resiliência impressionante. Isso realmente é um ponto admirável da cultura deles. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas assim, obviamente a gente tinha manuais de como tratar, a gente tinha que tentar aprender da melhor forma possível como tratar, como fazer negócio com o indiano, né? E obviamente existiam regras ou dicas, né? Dicas infalíveis. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Respeite a hierarquia, ignorar a cadeia de comando da hierarquia pode trazer consequências negativas. Então, decisões tendem a ser tomadas nos níveis mais altos, que reforça aquela questão do Hofstede de distância. Então, sempre a palavra final é do chefe, do líder. Seja flexível com a agenda, o suficiente para acomodar mudanças de última hora. Então, assim, isso era uma coisa bastante... A gente tentava usar isso como hipótese e trabalhar nas questões do dia a dia do projeto, né? Questão de uma coisa bem marcante é a comunicação formal. São muito formais na comunicação. Então, obviamente, eles nos chamavam de sir, de senhores. Entre eles também é bem formal a comunicação. E uma coisa que a gente se depara bastante é a questão de... isso a gente via no dia a dia, que é a questão de recusar a fazer negações, né? a não negar imediatamente. Então, o não nunca vinha explícito. Isso também é meio parecido com a cultura japonesa. Então, para você obter um não diretamente, não é num ambiente formal, não é muito comum. Então, são aspectos que a gente se deparou. Então, estou trazendo isso para vocês. Eu não vou esgotar, obviamente, pelo tempo, mas assim, só para tentar mostrar para vocês que a gente tentou se alimentar do máximo possível de leitura, de tentar entender com o pessoal que já estava lá, tentar absorver ao máximo o que a gente podia para conseguir ter sucesso no projeto. Aqui um exemplo, Roberto conhece, o Vedana conhecem bem isso aqui. Essa aqui é a área do controle de qualidade, o laboratório de controle de qualidade da usina da Gerdau lá na época, né? Que agora não é mais, é uma outra empresa, se chama Arjas. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma placa de estacionamento, a língua oficial nossa no negócio era inglês, e a placa está falando de estacionamento aqui em inglês, e um E. E esse E, e as placas todas de estacionamento da usina tinham esse E. Não sei se o Roberto estava lá ainda, ou nessa época, ou se aconteceu depois. E o que aconteceu? Numa caminhada, numa recorrida pela fábrica, eu perguntei, mas por que tem esse E? Perguntando para o pessoal do laboratório. Não, é porque é estacionamento. Mas estacionamento é com P em inglês. Por que é E?
E aí a gente foi ver o manual, a empresa, uma multinacional nossa, tinha um manual de comunicação visual, né, de padrão visual, de como fazer as placas, identificação, todo. E como foi feito por brasileiros. E numa dessas, da tradução do português para o inglês, alguém não percebeu e manteve o E de estacionamento que a gente usa no Brasil. E ficou. E ninguém questionou. Porque era aquilo que... ninguém questionou esse erro. Por que é E, não é P? E aí, depois vocês olham aqui, a gente corrigiu, né? A gente depois mandou para o corporativo, o pessoal corrigiu lá. Mas para mostrar um pouco dessa questão de questionar a autoridade, né? Então, o manual significava autoridade, não se questionava, não podia ter erro naquele manual, né? Então, eu vou fazer conforme. Então, assim, eles conseguem viver de uma forma geral com a incerteza, com as coisas não exatas, não no preto e branco, mas essas coisas cinza. Para isso é uma coisa da cultura indiana. Eles conseguem conviver bem, muito mais do que nós, e com certeza muito mais do que um americano ou que um alemão, por exemplo. Bom, aqui voltando então para o desafio nosso, né, pessoal, que era fazer esse projeto 20 anos em 2, que era trazer a gestão lá, que a gente entendia que da Índia estava lá para os anos 80, mas mais ou menos para os anos 2000. Depois, esse projeto acabou virando 30 anos em 3, porque a expatriação acabou durando 3 anos lá. Eu mantive aqui, eu vou trazer alguns pontos, eu mantive exatamente o que a gente usou lá com eles, e eu vou pegar alguns pontos aqui, pessoal, da abordagem. Isso a gente usou para vender para a liderança corporativa, e também como guia para a gente com a liderança local. Então, a gente tinha lá uma prática, eu vou mostrar para vocês, que era uma prática de gestão de rotina, que a gente chamava de avião da qualidade. Eu vou mostrar o porquê disso, mas qual é a lógica disso. Em tudo, né, em todos os lugares, em tudo. Implementação através da liderança. Então, aí a questão do aprendizado. Então, o aprendizado da cultura, já que tem que começar por cima, tem que começar pela liderança. Então, assim, a gente tinha, na época, 2.000 funcionários, a grosso modo, na operação, e o meu foco eram 9 a 12 pessoas, era a liderança-chave, quem tinha as posições-chave na operação. Eram essas pessoas que eu tinha que ajudar. Através dela, a gente conseguiria ajudar as 2.000. Então, esse era o desafio. Então, era através da liderança, era com a liderança. Então, as práticas tinham que ser patrocinadas e eles tinham que ser os donos dessas práticas para colocá-las em andamento. Trabalhamos para fazer as coisas em 2 anos ou em 3 anos com metas agressivas. Então, assim, a gente acreditava que as metas agressivas traziam resultados também extraordinários. A gente reforçou bastante a disciplina, eu vou explicar para vocês o porquê. Então, a disciplina operacional, de seguir padrão e de procurar ter método, mas também de cativar as pessoas pelos resultados. A gente mostrava que isso dava resultado para reforçar esse ciclo positivo. Levar em consideração as diferenças culturais, nossas e deles, e aí tinha um caldo também, porque nessa operação de aços especiais, obviamente, a Gerdau é uma empresa brasileira, mas que tem uma raiz alemã, então isso traz na cultura dela esses traços. Tem a operação brasileira, o líder da operação global era um americano, e depois, para frente, passou por um espanhol. Então, tinha esse caldo todo de culturas andando ali pela operação. Um outro aspecto importante que nós trabalhamos bastante é trabalhar em processos, gestão de processos. Então, mais do que confiar ou aplicar apenas baseado nas pessoas, baseado em processos. Usar comparação, benchmark, né, e a gestão de conhecimento. Então, como a gente fazia parte de uma grande organização, com 45.000 pessoas na época, a gente podia aproveitar, e a gente fez muito isso, tanto com os expatriados que foram para a operação, quanto com os frequent flyers. A gente trazia bastante, levava, no caso, bastante expatriados especialistas em assuntos que a gente precisava desenvolver, e isso ajudou bastante. Então, a gente não tinha tempo para reinventar a roda, que a gente tinha que, então, perder a vergonha de copiar, e a gente fez isso bastante.
prática, implementação da gestão, não por moda ou porque a gente acha que é legal, mas por questão de prioridade do negócio. E aqui eu chamo a atenção a um ponto que eu vou abrir um pouco mais com vocês, que é o ciclo da ação, através do ciclo da ação. Então, eu vou mostrar exatamente qual era essa lógica do ciclo da ação. E aí, a área que a gente tinha, que eu fui para lá para implementar com a convite do Roberto Barros, foi a chamada Sistema de Gestão, ou área de melhoria contínua, que se chamava Management Systems. Então, o sucesso dessa área tinha que ser igual ao sucesso do negócio. Não podia ter uma área de gestão com práticas implementadas que não refletissem resultados do negócio. Então, a gente tinha que mexer o ponteiro do negócio. Essa era a nossa tocada. Então, aqui eu vou trazer para vocês um pouco do que estava por trás dessa gestão de mudança, tentando ler e aprender. É claro que é difícil, mas a cultura, e tentando nos colocar aí de forma a conseguir alcançar o resultado. Esse primeiro ciclo aqui, o ciclo da ação, basicamente o que o americano chama walk the talk, a diferença entre discurso e prática. Então, na verdade, eu tenho que ter um discurso coerente com a minha prática. Na verdade, o que vai dizer para as pessoas o que tem que ser feito não é o meu discurso, é a minha prática. Então, imagine o seguinte, nesse eixo aqui vertical, eu tenho recursos, eu tenho esforço que eu preciso para fazer uma mudança, que nesse caso eram as práticas de gestão, para melhoria contínua. E aqui, imagina o tempo que eu levo no horizontal, o tempo que eu levo para conseguir fazer essa mudança. Então, nesse ciclo, o que acontece? Primeira coisa, eu começo mudando o comportamento do time. É através do comportamento do time que eu vou conseguir ter, em seguida, um comportamento individual. Então, através da mudança do comportamento do time, é que eu vou mudar o comportamento do indivíduo. Através da mudança do comportamento individual, é que eu vou mudar as crenças individuais, que as pessoas vão dizer, não, realmente isso aí faz sentido. Só depois é que eu vou ter acesso ao conhecimento. Então, eu faço a mudança pela prática. Então, imagine o seguinte, a comparação que normalmente a gente faz nesse ciclo é o do quartel. Imagina que você é um recruta que chegou no quartel, você não sabe de nada como é que funciona, você já chega lá, ordem unida, tem que acordar às 5 da manhã, bater continência, engraxar, arrumar a roupa, a cama. Você e se você não faz, tem a pressão do grupo, aí você vai pagar, vai para a cadeia, vai ser repreendido, porque tem uma pressão do time em cima disso. Então, o comportamento do time é forte. Depois de algum tempo, aquele recruta ele vai se comportar individualmente, independente de se ele está com grupo ou não. Depois ele acaba achando que isso é importante, porque ele vê realmente, opa, tendo disciplina, arrumando as minhas coisas, acordando cedo, organizando, opa, isso dá resultado. Aí depois, se ele continuar, por exemplo, no estado maior ou fizer uma academia das forças e tal, ele vai ter acesso ao conhecimento. Por que aquelas coisas são daquela forma? Então, esse é o ciclo da ação que a gente usou. Eu vou mostrar de que forma a gente usou esse ciclo da ação. Um outro ciclo é o ciclo do conhecimento. Só voltar um pouquinho aqui. O ciclo da ação ele é importante porque ele traz resultados já imediatos, mas ele depende muito fortemente da liderança. A liderança tem que estar em cima. Precisa da liderança forte. A liderança é o motriz desse negócio. Então, vamos dizer assim, a desvantagem é que ela depende muito da liderança. Se a liderança não estiver ali, pode ser que com o tempo esse negócio esmoreça e perca força. O segundo ponto aqui, o segundo ciclo, é o ciclo do conhecimento. Então, ele é o contrário. Eu começo, imagina, eu tenho no mesmo eixo vertical aqui os recursos e esforço, e aqui o tempo, eu começo aprendendo. Então, eu começo alguém me ensinando, ou eu lendo, tendo aulas. A partir disso, eu começo a mudar meu comportamento. Depois, eu começo eu mudo a minha crença. Depois, eu mudo meu comportamento. E depois, eu começo a influenciar o time, as pessoas, o grupo. Então, ele tem um caminho diferente. O lado bom desse ciclo é que ele perdura, ele não precisa ter uma pessoa cobrando, as pessoas vão mudar suas crenças, e aí elas vão manter porque elas acreditam naquilo, porque elas entendem os motivos, elas entendem os porquês. Os porquês foram dados antes de eu começar a mudar meu comportamento. Então, assim, é muito mais durável. O problema é que demora muito.
E aí, qual era o nosso desafio? A gente queria fazer uma coisa que desse resultado rápido, em 2 anos. O negócio tinha que se pagar também, mas a gente tinha que sair de lá e tinha que ser assumido pelo time local, o time dos indianos. Como é que a gente faz isso? E qual era a ideia? A ideia era juntar os dois, né? Então, bom, eu tenho que fazer pela prática, fazer a coisa acontecer pelo exemplo, pelo conjunto ali de construtos que a gente tinha, de reuniões de rotina, pelas horas de segurança que a gente fazia para garantir resultado de segurança. Então, a gente tinha que ter esse ciclo de ação funcionando, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ir entregando conhecimento ao mesmo tempo. Não podia esperar a gente sair e o resultado cair. Então, a gente tentou fazer isso de forma combinada. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como. E aí eu acho que eu vou arrancar lágrimas aí do Roberto Barros. O primeiro, então, esse aqui é do ciclo da ação. Como que a gente fez, começando pela prática, né? Primeiro foi o trabalho de implementação de práticas de rotina. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais ali, mas assim, nas áreas de produção, a gente começou a fazer isso de forma sistemática no dia a dia. Um outro projeto, e esse aqui o Roberto conhece bem, que foi ele que colocou essa meta aqui, aqui a acearia é a que funde o aço, é a área chave ali que o resultado acontece para a empresa em termos de custo, de volume, de tudo. E a gente tinha uma meta de alcançar um nível mínimo de produção para que o negócio conseguisse dar vazão. E esse foi um projeto que a gente começou a desenvolver junto com eles. Então, a gente não simplesmente treinou a metodologia, mas a gente abraçou esse projeto junto. Uma série de certificações de qualidade, porque o negócio exigia qualidade certificada, o setor automotivo é muito exigente, então as certificações, então a gente como o negócio começou do zero, e para vender para esse mercado a gente precisa de certificações, a gente teve que conseguir certificações de sistemas de gestão em tempo recorde. E as reuniões de check, reuniões que a gente tem de rotina, e aí aquele negócio, walk the talk, a prática mostrando como é que acontece. A gente brincava lá que era o uso do cachimbo entorta a boca. Então, dessa forma que a gente consegue fazer. Então, aqui alguns exemplos. Esse é o avião da qualidade, como é que a gente obtinha resultados melhores. Então, a gente fazia execução de acordo com padrões padrões de execução, padrões operacionais. A gente tinha um treinamento crítico e a gente tinha padronização operacional. E sempre que tinha alguma coisa que desse fora da meta ou do resultado esperado, a gente fazia uma análise de falha. E, sistematicamente, a gente auditava os padrões para ver se a gente estava seguindo, para não esperar dar algum problema. Então, esse é um modelo da Gerdau, que foi desenvolvido no final da década de 90, mais ou menos, e que a gente adotou ele ao extremo na Índia, ao extremo. E com resultados bastante... E o que a gente queria? Estabilizar os processos, ter processos previsíveis. Aqui é o exemplo das certificações. Eu trouxe 2 exemplos, mas a gente conseguiu, em 3 anos, as principais certificações. Então, ISO 9000, que é o sistema de gestão, a TESCA para o sistema automotivo, para fornecer para automotivas. E aqui são os meses. Para quem conhece esse tipo de trabalho, aqui teve um desafio bastante grande. A gente fez em 9 meses, do zero até a certificação. E a ATS, que é uma norma específica do automotivo, em 8 meses. Depois certificamos também a 14.000 meio ambiente e a de segurança OSHA até o 3º ano do projeto. Então, assim, esse disparado foi meu recorde mundial. Eu nunca tinha participado de nenhuma implementação que desse certo tão rápido. E a gente... era um desafio bastante ousado esse. Aqui é um pouco do walk the talk, a questão da rotina, do schedule. Então, a gente tinha uma rotina bastante... Isso o Roberto e o Vedana, que estão me vendo aí, não sei se tem mais algum colega da época da Índia acompanhando, mas isso a gente procurava ter sistematicamente e seguir, e quando não estava, a gente procurava... Então, assim... Era procurar ter a rotina e a disciplina operacional para garantir resultado.
Aqui é a organização, então a gente implementou a área, o sistema de gestão, então isso aqui foi logo no início, e essa pessoa aqui, o Murti, ele hoje é o responsável pela área, então ele foi formado para assumir a área. A Bharat, o Roberto conhece bem, ela, na época que eu fui para lá, ela era secretária do Roberto, e a gente conseguiu formar ela na área de gestão. Então, assim, essa equipe local que foi, e pessoal muito bom, pessoal que tem, por exemplo, o Murti, ele poderia ser um executivo em qualquer empresa no mundo. Ele, com certeza, da equipe, eu diria que boa parte deles tem condições de tocar um negócio em qualquer local do mundo. Formamos a equipe, treinamos a equipe, e hoje essa equipe está tocando. Aqui alguns exemplos, né? Então, o 5S, que é básico aí para gestão, a gente procurou não trazer exemplos nossos do Brasil, dos Estados Unidos, onde fosse da Gerdau, mas a gente procurou que eles fossem ver empresas, referências na Índia, e muita empresa boa, e padrão mundial, na Índia. A gente localizou essas empresas, e aí é outro papo, né? Quando a pessoa se vê muito mais próxima daquilo ali. Então, isso surtiu um efeito muito grande, e a gente conseguiu avançar bastante. Teve um impacto também a questão de segurança, os resultados de segurança. E aí o Roberto Barros, que está nos acompanhando aí, teve um papel importante aí nesse resultado. Essa usina nossa, ela virou a benchmark de segurança, o melhor resultado de segurança em siderúrgica na Índia, em pouco tempo. E as empresas que vinham nos visitar, os nossos clientes, as empresas automotivas e os fornecedores de outros países, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, eles reconheciam isso. Isso era o primeiro ponto de reconhecimento que eles tinham, era a segurança de vocês, o 5S, ele é muito diferente das outras siderúrgicas na Índia. O outro ciclo é o ciclo do conhecimento. Então, assim, a gente procurou trazer programas de treinamento, como eu falei para vocês, de 2.000 funcionários, a gente procurou trazer os 9, 12, dependendo como a gente fazia o corte ali, líderes, e treinar esses líderes. Tinha que ser através deles. E aí a gente fez treinamentos bastante específicos, focados nos pontos que iam trazer mais resultados. Em função do nosso modelo, a gente escolheu, a gente não usou todo o modelo que a Gerdau tinha, mas aquilo que ia trazer mais resultado para a operação. E com um plano, com a carga horária. Então, para vocês terem uma ideia, a liderança e até da alta liderança até a liderança de, vamos dizer assim, de linha de frente, a gente aplicou esses modos 78 horas de treinamento. Assim, foi bastante intenso, mas bastante produtivo. Aqui eu trazer um pouco dos resultados. Aí a brincadeira aqui com o Roberto. Roberto, isso aqui foram 22 corridas quando a gente alcançou. E eu tinha apostado com eles que eu ia deixar o bigode crescer. Não dá para ver muito bem, não, mas eu estou de bigode ali, viu? Aqui, quando a gente alcançou no segundo ano da operação, o EBITDA, que é o resultado operacional positivo, foi um marco, e a gente comemorou bastante, né? Isso é uma prática que tem das pessoas, um dá o bolo para o outro, né? E aqui está o bolo, parabéns pelo primeiro EBITDA positivo. Então, no primeiro ano, basicamente, a gente fez a operação rodar, e foi uma coisa muito importante, uma operação de aços especiais com todas aquelas certificações. Segundo ano, a gente teve o EBITDA positivo, e no terceiro ano, a gente teve lucro líquido. A gente, proporcionalmente, nas operações de aços especiais da Gerdau, a gente teve aí talvez o Vedana não me deixe mentir sozinho, mas a gente teve proporcionalmente o melhor resultado de lucro líquido das operações. Então, foi assim, bastante marcante. Aqui um pouco da prática lá a gente chamava de War Room, que é a sala de discussão diária de problemas. Então, aqui está a equipe discutindo, a equipe da qualidade, de produção, planejamento, PCP, gestão também, discutindo aqui todo dia o problema. É uma reunião feita em pé, eles não sentam, para justamente ter uma reunião rápida, né? Esse, no nosso modelo do Lean, a gente chama de OB, essa sala aqui, na Cearia, que é o coração lá da usina. Aqui,
já no terceiro ano, a equipe apresentando casos de sucesso em competições de melhoria contínua na Índia. E eles têm um trabalho bem forte, o equivalente à Confederação das Indústrias do Brasil. Então, a Confederação das Indústrias da Índia promove esses encontros e é sensacional para benchmark, com visitas. E aqui foi a primeira participação. Nos anos seguintes, as equipes já foram premiadas, então assim, é bastante interessante ver a gente ter construído isso do zero e já dando resultado. Aqui eu queria compartilhar com vocês um pouco da experiência pessoal, né, da Índia, né? Então aqui, o que a gente... Esse aqui foi no último ano, a gente tinha no segundo ano, a gente tinha uma missão, e a gente chamou isso de Missão Possible. Era o ano do lançamento do último filme da franquia lá, Missão Impossível. Daí a gente chamou de Missão Possível. Se vocês olharem aqui, é uma mão fazendo esse gesto de força, assim, né, de confiança, com a bandeira da Índia. Isso teve um poder bastante grande de aglutinação. E toda vez que o pessoal se encontrava, batia uma meta, fazia Mission Possible. E isso aconteceu de uma forma tão interessante que no terceiro ano, esse projeto já ficou possible demais, ficou muito fácil. Então, já passaram para o Reach One, que seria $1 milhão, Reach $1 million de lucro líquido, que foi a meta batida no terceiro ano. Aqui é a equipe, então essa aqui já foi a despedida com a equipe, né, mais ligada ao sistema de gestão na Índia. A gente fazia sempre jantares lá na usina, perto da usina, em Tadipatri, no restaurante próximo. E aqui um pouquinho da minha experiência pessoal para vocês, que eu queria trazer assim, de uma forma mais leve, para fechar. Isso foi uma frase que eu falei bastante, que na Índia a gente valoriza muito as pequenas coisas da vida, né? Então, essa é a usina. Aí o Roberto identifica bastante, esse é o pôr do sol na usina. A gente morava durante a semana dentro da usina, então tinha uma vantagem, que a gente estava perto, tinha tempo, a gente não tinha tempo com deslocamento, só fazia uma vez por semana. O ruim é que a gente ficava longe da família, né? Mas eu tinha uma vantagem aqui, que eu sempre sonhei de ir a pé para o meu trabalho, e aí nessa usina eu conseguia, né? Eu ia da guest house para as áreas a pé, eu conseguia fazer isso. Então, era uma vantagem, valorizando as pequenas coisas da vida. Aqui, uma coisa sensacional que a Índia tem, esse é uma sala de treinamento de Harvard em Mumbai, na Índia. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de gestão de empresas em economias emergentes na Índia, de professores vindo de Boston, na estrutura na Índia, uma sala igual a que tem em Boston, de Harvard, a 40% do custo que seria em Boston, né? Então, foi sensacional, pessoas sensacionais de várias empresas da Índia e da região também, países da região ali do Sudeste Asiático, vêm usar esse campus, que na verdade fica num hotel. Então, eles fizeram uma sala de Harvard e os professores de Harvard vêm para as aulas nesse hotel. Aqui um pouco do nosso dia a dia, toda semana a gente levava mais ou menos 4 horas, a gente morava em Bangalore, a gente levava 4 horas de carro para ir para a usina, e aí, obviamente, a gente dormia lá e voltava mais para o final da semana, e essa era a nossa visão aí da estrada, né? Aqui um pouquinho do final de semana, dos churrascos, né? Na Índia a gente consegue fazer churrasco, sim. E aqui o Vini, meu filho mais velho, que é indiano, nasceu na Índia. Esse aqui foi o primeiro churrasco que ele comeu na Índia. Aqui um pouco da Índia, do dia a dia, do trânsito, é assim mesmo. Esse é o dia a dia, muito ruído, muita buzina, muito trânsito, muitos cheiros, odores. A Índia é assim. Muitas cores. Isso aqui é a pimenta sendo seca na estrada, no caminho de Bangalore, onde a gente morava, para a usina, na estrada. As nossas companheiras de sempre, as vacas, existem realmente e estão em todo lugar, isso é verdade. Aqui um pouco de... A yoga, eu tive pouco contato, eu tive aulas, participei de algumas coisas, mas pouco. Catarina, minha esposa, participou mais. Esse aqui é o Dia Internacional da Yoga,
E aqui milhares de pessoas nesse ambiente fazendo yoga para comemorar o Dia Internacional da Yoga. Aqui o Dia da Independência da Índia, então é bem comemorado, eles são muito mais patriotas do que nós no Brasil, então assim, eles realmente valorizam as cores deles e são bastante, isso chama bastante atenção. Aqui, ao final, já no último ano, a gente fez uma comemoração lá pelas metas batidas. Então, tinha o time do diretor executivo, que nessa época, do diretor industrial, que já era um indiano, e o diretor executivo também um indiano. Então, 2 times, o time boné branco e o boné vermelho. Eu estava no time boné vermelho, que era da área industrial, e, obviamente, o time vermelho que eu estava ganhou, né? Então, foi uma experiência aí de jogar cricket, que é o esporte nacional deles, que também tem muito da cultura herdada dos britânicos. E aqui o Holi, tá ali o Vini no dia do Holi. Nesse dia o Vedana e a Marisa, que estão aí nos acompanhando, estavam aqui juntos, né? Então é um dia comemorado como a mudança das estações, e é uma festa bastante bonita, festa das cores. Aqui é minha despedida, Farewell Party, é o jantar de despedida. Dos meus 3 anos na Índia. E essa última aqui eu deixei para o Gnat-san. Gnat-san, essa aqui é a moto nacional da Índia, Royal Enfield. É a Harley Davidson da Índia. Então, eu dei uma volta lá na usina. A única volta de moto que eu dei na Índia foi essa aí, Royal Enfield. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para compartilhar com vocês. A gente está estourando o tempo aqui, mas é um pouco aí da experiência. Espero que estamos abertos aí, quem tiver perguntas. Espero que a gente possa bater um papo aí sobre essa experiência. Pablo San. Muito bom, Severo San. Obrigado aí pela explanação. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Severo, por favor, colocar no chat aqui, né, para a gente estar conversando, ou quem, obviamente, interagiu com ele, né, nessa grande experiência na Índia, possa também contribuir com a gente aí, né, lembrando de algum fato, algum tema na implementação que ajudou, né? Severo San, teve não foi uma pergunta na realidade, né? Foi uma citação que colocaram aqui no chat. Eu vou retomar aqui para colocar. Aqui, ó, foi da Patrícia Vieira, né? Parabéns, Márcio, foi um baita desafio. E aí ela acredita que o diferencial de vocês, né, na implementação, foi adequar a metodologia Lean à cultura indiana, né? Então, esse ponto, né? Excelente estratégia de implementação. A gente tentou, o que a princípio, o olhar de quem vem de fora poderia ser uma dificuldade, que é essa questão da hierarquia. A cultura da Gerdau no Brasil, obviamente existe hierarquia, mas ela é muito mais horizontal. E se a gente tentasse usar isso lá, talvez conseguisse, mas talvez com muito tempo, né? Severo, tem uma outra, o pessoal comentou aqui também, mas agora para o final, né? Se em relação aos 5S, né? A gente mostrou essa bastante diversidade de ponto, né? Se realmente, assim, qual foi um caso, né? Não foi uma pergunta, foi uma citação também. Se lá tem o 5S, como foi o conflito, o confronto em relação à implementação do 5S, né? Então, o 5S, assim, eu vou fazer uma comparação. Olhando as usinas, né? A gente estava na siderurgia. Siderurgia é um ambiente mais hostil. Sempre, são cargas pesadas, tem sucata, tem pó. Então, é um ambiente hostil, assim, vamos dizer assim, mais pesado, né? As usinas da Gerdau no Brasil sempre foram referência. Você entra numa usina lá no norte, em Recife, ela tem um jardim, árvores, você tem animais. No Rio Grande do Sul a mesma coisa. Então, assim, existe, diferente você entrar numa usina, você tem esse choque. E aí a gente vai na rua no Brasil, você sabe quando você está fora da usina e quando você está dentro. Na usina é muito melhor do que na rua no Brasil. Nos Estados Unidos, quando a gente foi assumir a operação nos Estados Unidos, era o contrário. As ruas dos Estados Unidos, todo mundo sabe que são ruas limpas, maravilhosas. Quando a gente entrava na usina, era o oposto, né?
E na Índia, a Índia é aquilo que a gente mostrou. A Índia são múltiplas, mas a Índia ela é um país que é um caos. As pessoas convivem no caos normalmente, assim. E a gente conseguir trazer para dentro, era esse espírito que a gente queria fazer mais ou menos como a gente fez no Brasil, de ter a usina melhor do que e realmente era. A usina, dentro da usina era muito melhor do que era na rua. Mas a gente se pautou muito, e aí só um comentário, viu, Pablo San, que era o seguinte, é muito comum numa experiência de expatriação de cultura muito diferente, eu creio que o Minato San lá no Japão teve isso também, a gente vive muito, a gente está no extremo, a gente está estressado sempre porque a gente está completamente fora da zona do conforto, completamente fora da zona de conforto, então é um desafio, é muito intenso, e... por questão das diferenças, né? Não que seja melhor ou pior, é diferente, a gente está acostumado com uma coisa e está acostumado com outra. E é normal a gente começar a criticar aquilo que não o Caetano que fala, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? Então a gente começa a achar aquilo que não é como nós, ruim. E não é bem assim, isso eu fui aprendendo. Então, o primeiro aprendizado que eu tive na Índia levou 3 meses, que eu percebi em 3 meses. Foi um aprendizado genial para mim, que foi o seguinte, em 3 meses eu aprendi que eu não ia conseguir mudar a Índia. Depois eu levei mais 3 meses para concluir que eu não ia virar indiano também. Então, aí, a partir do 6º mês, eu disse, alguma coisa no meio do caminho aqui, né? Então, assim, e aí eu decidi fazer o seguinte, e aí talvez, em alguns momentos, talvez eu tenha sido mal entendido, não sei, mas eu optei, se tinha algum lado para se escolher, eu escolhi o lado dos indianos. Então, e aí eu procurei ver na experiência da Índia aquilo que era bem sucedido, né? Então, um país que conseguiu com 10% do orçamento da NASA colocar espaçonave em direção a Marte, alguma coisa boa esse país tem. Boa. Né? Então, assim... E aí o 5S foi nessa lógica. Então, mais ou menos aquela experiência que a gente fez de olhar, vamos olhar onde que é bom. Porque assim, a Índia não é só o caos que a gente vê na rua. A Índia tem coisas de primeiríssimo mundo. E é isso que a gente procurou, porque é fácil a gente se juntar e começar a falar mal. Né? E aí foi uma opção de ir para o outro lado. Juntar-se ao lado bom. Muito bom. Exatamente. O Minato-san, nosso sensei, tem uma questão. Severo-san. Vou colocar bem... me escutam? Me escuta, Severo-san? Sim. Vou colocar bem rapidamente, porque eu estou vendo uma série de questões dos nossos colegas e eu estou muito mais interessado na resposta que o Severo-san vai dar às perguntas deles. Mas eu vou rapidamente colocar a minha. Bem rapidamente. Severo-san, claro que a gente reconhece que um dos elementos do Gerdau Business System, e a gente trabalha, a Linway trabalha há 18 anos com a Gerdau. Então, um dos elementos chave é a gestão, o GFO, gestão com foco no operador, gestão focada no operador. E aí, mal comparando, mas assim, times semi-autônomos, né? Ou seja, a questão da autonomia é muito forte. Como é que você tratou isso lá? Como é que você... Comentário, né, com essa questão, né, da hierarquia e as decisões limitadas pela hierarquia culturalmente, o que você pode dizer a respeito? Aonde dava, Ignato, a gente fez, mas assim, no geral não dava tempo de fazer isso. Até daria para fazer, mas assim, não dava tempo. Honestamente, não daria tempo. Aonde deu, por exemplo, na minha equipe era time era autônomo. Então assim, a gente tinha algumas discussões e eu provocava o time, inclusive eu cobrava multa, e aí quem me chamasse de sir na minha equipe tinha que pagar no nosso jantar mensal que a gente fazia no restaurante ali em Itadipatria, e tinha que pagar, né? De pagar a cerveja, coisas do tipo. Então, mas assim, no geral não dava, na operação não dava. Então o que a gente era a hierarquia formal mesmo, naquele curto espaço de tempo, infelizmente não daria. Mas aonde deu, em algumas ilhas, vamos dizer assim, a gente acabou fazendo. Muito obrigado. Severo-san, temos algumas perguntas de alguns amigos nossos. A Patrícia Vieira fez a citação anterior e uma pergunta agora. Gostaria de saber o que você teria feito, né, em relação à estratégia de implementação. Se existe algum ponto que você, ao final, né, dessa jornada, fala, puxa, eu teria feito
um pouco diferente? Diferente. Se existe algum ponto que você identificou? É difícil, viu? É difícil. A gente tentou acertar o máximo ali, mas assim, assim, honestamente, eu sou. E aí, complementando, acho que talvez facilitar para você. Se tem alguma lição aprendida, vamos falar assim, vamos levar. Teria alguma várias. coisa assim, puxa, é uma lição aprendida, então, nesse ponto. Várias, né? Então, assim, esse é um caso bem sucedido. Infelizmente, para a Gerdau, o negócio não deixou de ser estratégico, a Gerdau vendeu, mas se vocês olham, depois, se vocês tiverem curiosidade de ver, entrar no site, vocês veem o filme institucional da Arjas, né? Não sei se vocês, quem é da Gerdau já viu recentemente, mas é uma planta da Gerdau com o nome Arjas por cima, exatamente a mesma operação, 2 anos depois que a Gerdau vendeu, então assim, e 4 anos depois que a gente saiu de lá, então assim, a coisa se manteve lá. Então, essa questão da estratégia do negócio não estava na nossa mão, sabe, Pablo? Até o segundo ano era uma coisa estratégica, do segundo para o terceiro deixou de ser. E aí ficou meio que um projeto a ponte do Rio Kwai, lá, para quem conhece a história do filme. Né? A gente tinha que construir uma ponte, né, para os japoneses, os aliados construíram uma ponte para os japoneses, é mais ou menos isso, né? Que a gente sabia que ia ser vendido depois. Mas eu acho assim, dentro a gente aprendeu muito e a gente fez muito ajuste de curso, né? E muito do ajuste de curso tem a ver com o nosso papel de colonizador. A gente, na verdade, entre aspas, a gente foi colonizador porque era a empresa comprando uma operação na Índia e a gente se colocou como dono. E aí é um aprendizado interessante, e isso aí é o aprendizado, como é que a gente se coloca, Pablo Santos. Então, esse eu acho que talvez é o aprendizado em geral, não só para o brasileiro. Eu vou falar por isso, porque e aí junto aquela questão lá do indiano e brasileiro tão diferente, mas tão parecido. Um belo dia, eu estava num shopping lá em Bangalore, no final de semana, a gente estava passando perto do Starbucks, que a gente ia de vez em quando, assim, no final de semana, e eu vi um grupo falando português. Sabe, são brasileiros. Aí eu fui lá, cheguei, e era um pessoal que trabalhava na Whirlpool, que é uma empresa bilionária de TI, uma empresa indiana que tem negócios, inclusive com a própria Gerdau, fornecedor, então é uma empresa multi, e eles estavam indo para a Índia para estagiar, aprender, fazer reuniões, e os chefes deles no Brasil eram indianos. E há pouco tempo, a gente tinha feito uma pesquisa para saber qual era o RH lá, qual eram os pontos, né, de atrito entre os brasileiros e os indianos, né, como é que os indianos nos viam, mais ou menos isso, né? E, assim, quando ela começou a falar, começou a descrever os chefes deles indianos no Brasil, parecia que ela estava falando de nós na Índia. É igualzinho. Então, assim, é mais do que ser indiano ou brasileiro, é mais a posição que você está em relação ao outro. Como é que você está se colocando? Então, assim, talvez se essa operação tivesse um horizonte mais longo, a gente conseguisse fazer um trabalho construtivo melhor de relação. Tenho certeza que no meio do caminho, isso aí eu me arrependo. Premido pela pressa, a gente teve choro e ranger de dentes no meio. Então, assim, a gente atropelou muitas vezes. Teve que atropelar muitas vezes. E isso não é legal, né? Não é legal, porque não deixa um legado positivo, né? Então, assim, teve uma construção positiva, mas em alguns momentos ficaram ressentimentos para trás por conta disso, né? Não foi só pelo amor, teve pela dor aí no meio também. Legal. Uma outra questão, Severo, acho que complementando, como foi para os indianos, né, do nosso amigo Maurício Sorrentino, como foi para os indianos receberem conhecimento, né, de um brasileiro sobre uma filosofia japonesa, né, obviamente com todas as suas dificuldades de aplicar, né, o Lean na Índia. Então, quais foram, né? Como foi para eles assim receber? Qual foi a aceitação deles em relação a isso? Ó, eu vou falar, eu não sei o que eles sentiam, né? Eu vou falar o que eu acho, né? Mas é difícil, porque assim, e aí um parênteses assim, a gente falar da cultura indiana, a gente sempre pergunta, o pessoal sempre pergunta, e as castas, né? Como é que é? A gente tem uma ideia do que a gente lê e a gente vê assim, mas para a gente que não é do meio, a gente não consegue ver as minúcias, a gente não consegue perceber. Então, assim, não é olhando para a pessoa que você diz que é aquela pessoa da casta X ou Y, né? Então, não dá. O que a gente percebia, Pablo e o Maurício aí, assim, eles estavam abertos, mas aí a gente não sabe se abertos porque a gente era o dono dizendo, é assim que se faz,
Mas, no geral, pela absorção... E hoje, assim, hoje é uma empresa indiana, então, assim, eles continuam, de alguma forma, eles acharam valor porque eles continuam aplicando. Saber se isso é genuíno, porque eu acredito, ou porque a hierarquia, é difícil de dizer. Talvez algumas pessoas fossem pela hierarquia, outros porque acreditassem, né? As pessoas que eu tinha mais proximidade, que eu fiz amizade, no final das contas, esses eu acho que a gente discutia aí meio que de igual para igual e eu escutava a verdade, eu acho que é a verdade. Então, assim, tinha discussão sobre o que era bom, o que não, mas no geral não. Então, assim, não dá para saber. Mas a minha leitura é que, pelo que aconteceu depois da venda, ficando só indianos e eles mantendo eu mantenho contato com eles por WhatsApp, troco mensagem e tudo mais. Eu acho que a grande maioria do que a gente levou, eles aproveitaram. Então, foi assim, ficou uma operação redonda de mão beijada para os indianos. Uma operação de classe mundial. Infelizmente, custou 500 milhões de dólares e ficou para eles por pouco mais de 100 milhões. Então, foi um presentão para a Índia que foi dado, né? E eu acho que a parte da gestão das práticas, do conhecimento de processo, eles absorveram, acho que boa parte, sim, porque achavam valor. Legal. Uma outra pergunta, nosso amigo Paulo Roberto, né? Primeiro, ele dá os parabéns pela experiência, né? Agradecendo, aí se mostrou bastante bacana. E aí a pergunta é, como é a cultura indiana em relação aos sistemas de consequências? Quando um operador, por exemplo, não cumpre um procedimento ou sai fora do procedimento. Como que é essa tratativa na... Esse aí eu ia pedir para o Roberto responder. Roberto, responde aí para mim, por favor. O Gnado é meio parecido no Japão em algumas coisas, né? Então, o pessoal do Nordeste diz que antigamente eles batiam com a tabica, mas a gente chegou a ver cenas de pessoal levando tapa, infelizmente. Uau! Então, assim, o Roberto, vai lá. Eles são bastante rigorosos nesse aspecto e vale aquilo que o Márcio comentou, né, da autoridade suprema. Então, o descumprimento de alguma prática, mesmo dentro da área operacional, resolve-se na tapa. O chefe bate no rosto do operário. No Japão ainda tem coisa assim, né, Grato? No Japão também tem coisa assim, às vezes o supervisor dando cascudo no operador, né? Claro que a gente não defendia isso, então isso era uma coisa que para a gente... A gente esses vídeos que a gente vê do policial batendo com uma varinha de bambu nos motoqueiros, por exemplo, é a relação que eles têm de quem manda e quem deve obedecer. É na pancada. Infelizmente. Graças a Deus, dentro da empresa, a gente via poucas cenas nesse sentido. O Márcio não comentou um ponto engraçado, mas difícil de aceitar. No momento da operação, nós tínhamos aproximadamente 2.000 colaboradores. Quando eu cheguei lá, alguns brasileiros já estavam, e depois eu reforcei um pouco mais o time com brasileiros, nós chegamos a ter 4.200, 4.300 operadores e também muita gente na fase de construção da planta. Então, nós só tínhamos um banheiro dentro da planta. Era no escritório da diretoria. Na operação, não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Então, a gente teve que aprender o porquê eles não tinham banheiro. A gente teve que ir e fazer trabalho de responsabilidade social nas escolas para montar banheiros nas escolas e ensiná-los a usar o banheiro, porque eles não sabiam. Então, o trabalho foi muito básico para poder desenvolver um pouco de cultura, vamos dizer assim, brasileira, Gerdau, mas logo no início foi bastante difícil. Vai lá, Márcio, a palavra é tua. Legal. Mas é isso mesmo. Obrigado, Roberto, pela contribuição. Foram vários. É como se entrasse no portal. E assim, a gente a Índia é múltipla e tem a questão também da distância dos grandes centros hoje, onde a gente morava em Bangalore, é uma cidade moderna, cosmopolita, é o Vale do Silício da Índia. Moravam 200 mil expatriados
pessoas de fora da Índia, em Bangalore, na época que a gente estava lá. Então, é uma, sei lá, quase 10 milhões, uma cidade de quase 10 milhões de habitantes. Então, a gente tinha acesso a tudo em Bangalore, uma cidade espetacular. E a gente ia 200 e tantos quilômetros para o interior, e a cada, sei lá, 10 quilômetros, a gente voltava décadas, né? Então, Tadipatri, que era uma cidade de 140 mil habitantes, era difícil da gente, por exemplo, os estrangeiros morarem lá, muito difícil para a gente, ia ser muito difícil. Então, por isso que a gente morava tão longe. Então, assim, tinha essa questão, inclusive era difícil para os indianos que vinham de fora, os indianos, os gerentes, que eram contratados e vinham de outras empresas de fora para morar ali, eles achavam, muitos vinham sozinhos, a família ficava e tal, era difícil para eles também. Então tinha toda essa dificuldade também de... A Índia ainda é 70% rural, então onde a usina ficava era bem a Índia rural mesmo, com plantações, fazendas familiares, plantação familiar, era bem esse era o ambiente que a gente estava. E é dali que vinha boa parte da nossa mão de obra também. Legal. Uma outra pergunta, Severo-san, do nosso amigo Cristiano Coelho. Caro Márcio, por gentileza, como é a questão ergonômica e de segurança na Índia? É difícil. Foi o maior desafio nosso. Segurança foi, inclusive, assim, eu fui com o objetivo de gestão, mas como a gente falou, o walk the talk, a prática, né? Então, segurança, tinha duas coisas que eu acabava... eu nunca tinha um deslocamento em linha reta na usina, eu sempre era sinuoso, porque sempre via muitas coisas, né? Segurança era um deles, qualidade era outro. Então, assim, a gente sempre se atentava bastante nisso. E a gente tinha que ter esse trabalho forte de convencer as pessoas. Teve um investimento grande, o resultado foi muito grande, mas, assim, de vez em quando a gente tinha casos... e recentemente, pouco antes da operação ser vendida da Gerdau vender, teve um acidente gravíssimo lá, com fatalidades e tudo. E era sempre uma questão preocupante. Mas, assim, comparando essa operação com as outras siderúrgicas na Índia, ela estava anos-luz à frente. E o problema é que na rua, o comportamento do indiano em relação à segurança sua na rua, como é que eu ando no... Vocês viram, eu mostrei uma foto do transporte, os tuk-tuks, né? Várias pessoas, cinto de segurança, parece muito com o Brasil na década de 70, criança no colo, ou em alguns locais no interior, crianças sendo carregadas no colo, né? Na frente do carro, sem cinto, Então, assim, isso é o ambiente que a gente vê. Então, é precário. E ergonomia vai junto também. A ergonomia é precária, então a gente tem que explicar, investir. Tem uma passagem bem interessante. Naquela foto que eu mostrei para vocês ali, não sei se nessa época o Roberto estava lá já, mas estava lá ainda. A gente passava direto, olhava na usina de canto a canto, e estava tendo um terceiro fazendo pintura naquele prédio da qualidade. E ele estava fazendo trabalho em altura, sem cinto de segurança, né? Então estava aí a instrução era: para o serviço, arruma, volta na condição de segura e faz. Então para mesmo, né? É para parar. E aí chama as pessoas. Então toda vez que a gente chamava algumas pessoas, eram dezenas, né? Na Índia, assim, quando você chama uma pessoa, são várias. Chamando, pessoal, assim, entenderam? Aí tinha que ter tradutor, porque a pessoa que estava pintando falava o Telugu, e o líder falava hindi, aí tinha que ter alguém aí tinha essa confusão aí de tradução no meio. Aí beleza. Aí horas depois eu passei de novo na frente e o cara estava fazendo tudo certinho, com cinto, área isolada, maravilha. E aí a questão do porquê de mostrar o porquê das coisas, né? E aí a gente chamou as pessoas de volta para dar os parabéns, né? E aí, na hora que a gente ia dar os parabéns, eu disse: mas vem cá, aquele ponto da corda que está carregando ele lá, está amarrado aonde? Aí, quando eu falei isso, aparece um caboclo lá de cima segurando a corda. Ele estava segurando a corda do cinto que estava segurando o outro. Daí a gente subiu lá e disse: olha, fala para ele aí que se o outro cair, o outro vai morrer, mas você vai morrer o dobro, porque você vai cair mais alto, né? E assim, então, assim, tinha que ter a corda, mas assim, a gente não conseguia passar o porquê, a comunicação era sempre a experiência na Índia para a comunicação é um exagero pedagógico para a gente, que a gente tem aqui também. Então, a gente tem problema de comunicação sempre, é uma coisa que a gente tem que investir sempre. E lá tinha
uma vez eu fiz um treinamento que tinha um bullet assim, tinha um treinamento tipo esse que a gente estava mostrando, né? Linha a linha, e eu botei assim: a vaca passou correndo, sério mesmo. Ninguém questionou, ninguém da minha equipe questionou. Daí eu voltei: fulano, lê a terceira linha aí para mim, por favor. Daí a vaca passou correndo, aí um começou a olhar para o outro. O que é isso? Daí disse: não sei, senhor. Aí eu disse: tá vendo? Mas é você sem questionar, né? Tá errado, tem alguma coisa errada aí, você vai aceitar assim. Então esse era o dia a dia de comunicação que a gente vivia, né? De toda e ainda tinha mais o outro elemento, que a gente falava inglês com eles. O inglês não é nossa língua mãe, não era deles também, apesar de eles serem muito melhores em gramática, ter o sotaque que a gente brinca e tal, mas eles são muito melhores em inglês que nós, obviamente, porque eles aprendem desde muito cedo. Quem faz curso superior faz inglês, então, gramaticalmente, eles são muito melhores que a gente. E a gente se comunicava, os dois se comunicando numa língua que não é dos dois, né? Imagina como é que é isso. Né? É um exagero pedagógico, mas serve para a gente aqui também, né? Não tem o desafio da língua, mas tem o desafio do entendimento, do que eu quero, então é um ponto complexo. Esse foi o maior aprendizado que eu trouxe, talvez, um dos maiores, é essa questão da comunicação, por conta desse exagero pedagógico que eu tive lá. A comunicação é sempre uma coisa que... E agora mesmo, Renato, a gente está vivendo um projeto que tem um desafio de comunicação violento, e todos falam português, todos são bem instruídos e alimentados, mas a gente não está conseguindo se falar, né? Então, a comunicação é sempre um desafio para todos aí. Legal. Maravilha. E acho que para a gente finalizar, tem uma última pergunta. Não sei depois se o Gnato vai querer comentar mais alguma coisa, mas tem uma pergunta da Simone, Simone San. Algum tipo de preocupação com descarte de resíduos sólidos e educação ambiental? Como foi isso também lá na Índia? Bom, até 2016, quando eu estava lá, era muito precário. Inclusive, a notícia que tinha na época era os lagos lá, acho que o Vedana e a Marisa lembram lá, o Roberto já tinha saído, mas os lagos lá, as lagoas que tinham, elas inflamavam por si só, elas pegavam fogo, né? Então, assim, era bem precário. Então, esse é um desafio da Índia, como é na China também. E a Índia está crescendo bastante, é o mesmo desafio. Então, assim, é o desafio do país e é o desafio do mundo, porque eles, 1 a cada 5, né, mais ou menos, é indiano, 1 a cada 5 de nós aqui. Inclusive, eu ajudei para aumentar essa média, né, porque eu tenho um em casa. Então, assim, é o desafio deles. A China e a Índia, eles que vão dizer como é que vai ser o meio ambiente do mundo, né? Então, assim, não é nem a Amazônia que a gente está discutindo aí, são esses dois aí. A população toda está para lá, né? 2/3 da população do mundo está no Sudeste Asiático, que a gente desconhece tanto, né? Então, é lá que a coisa vai acontecer. A média ponderada, o peso é lá, não é aqui, né? Então, assim, é precário. Então, eles estão aprendendo. Então, e aí estão aprendendo com assim, lixo na rua, a vaca que dá o leite para eles, que é a fonte de proteína, come o lixo. Assim, infelizmente é assim. Então, é um desafio grande para eles. Eles estão trabalhando bastante em Smart City também, nesse desafio para frente aí. Mas, assim, esse é o desafio deles por algumas décadas. Vai ser, e nós também, né? Porque é 1/5 da população, então... Estou vendo aqui na tela, o Silvio Miglorini está acompanhando a gente ali. Foi o meu primeiro chefe na vida. Grande corintiano, está feliz que o Corinthians ganhou ontem. Segundo ele, contou para o Gnato, ele me fez o engenheiro, né, Gnato? Foi ele que me fez o engenheiro. Silvio. Obrigado, pessoal. Severo, só para a gente fechar, o Guilherme comenta aqui, fez um depoimento, né, que passou por uma experiência parecida por lá, na Índia, e que está feliz aí em ouvir seus comentários e dificuldades comuns. Guilherme Legal. Também está com a gente aí. Legal. Os expatriados tinham que se cuidar quando se juntavam para não ser o encontro ser só lamúria, sabe? A gente tinha que... ou só lamúria ou só álcool. Tinha que se cuidar, né? Muito bom. Mas é legal, Roberto, você tem que escrever o livro. Roberto, Vedana, Marisa aí, Maria. Tem que escrever livro aí. Isso é uma experiência... São vários livros, eu acho, né? É uma coleção, porque, assim, dependendo da dimensão que a gente pegue, é muita coisa, assim. A experiência são vários anos em um, assim, né?
Como foi ali 20 ou 30 anos em 3, né? São vários. Por conta disso, a gente está exposto, a gente está fora da zona do conforto. Então, o nível de absorção é muito grande. Maravilha. Observação, me escuta, Pablo Santos? Escuto sim, Renato. Uma observação apenas só agradecendo a participação, a presença e a ativa participação dos amigos, dos colegas, né? dado o volume e a qualidade das questões que foram levantadas. Puxa vida, isso enriquece demais. E é um incentivo, né, para nós, né, que estamos aqui desse lado. Então, muito obrigado. Lembro vocês, aproveito a nobre oportunidade para lembrar que esse bate-horário, nesse bate-canal, é religioso, né? Quintas-feiras, às 18 horas, nós estamos sempre aqui. Lembram que eu comentei que nós vamos, na sequência, daqui a 4 semanas, fazer o fórum, o Leanway Forum, né? Discutindo uma série de questões interessantes também. Eu lembro que na próxima quinta, da mesma forma, nós vamos trazer um outro expatriado. Só que esse ainda continua lá, é um colega desse nosso grupo, o Burger San. O Burger San, ele é também Gerdau, mas ele continua na Gerdau USA e vai trazer experiências. Eu que trouxe ele para Gerdau, né? Exatamente. Ele foi colega nosso, nós fomos colegas na São Paulo Alpargatas, ainda no finalzinho da década de 90, início da década do ano 2000. E aí depois ele da São Paulo Alpargatas foi para Gerdau e aí fizeram ambos, né, Severo San e Burger San, carreira na Gerdau, ambos, né, como expatriados também. E o Burger San vai falar para a gente de algumas particularidades bem interessantes no como a Gerdau USA está aplicando tecnologia, né, nesse contexto da indústria 4.0 na gestão e engenharia da qualidade. Um negócio bem legal. Eu tenho certeza que vai interessar a todos vocês. Já bota a provocação aí. E com isso me despeço de todos vocês e agradecendo uma vez mais. Pablo Santos, por favor, fica à vontade. Severo Santos, fica à vontade, né, para as últimas considerações. Só agradecer aí a oportunidade. Obrigado. Agradecer a presença de todos aí. Tem pessoal lá do sul da família, minha tia, minha prima Denise, minha tia Zeunei, colegas de longa data, tipo Silvio Migliorini, primeiro chefe aí. Exemplo até hoje, viu, Silvio? Lembro de você, conta história sua até hoje. Estácio Vicente estava até aí, ó, nosso colega lá que foi companheiro no projeto piloto da New Way, primeiro projeto da New Way na Gerdau, o Estácio era o gerente da área. Grande Estácio aí. Isso. É um prazer muito grande te ouvir, uma sumidade hoje. Então, eu acho que eu pus o primeiro tijolinho e hoje você construiu uma mansão muito grande aí. Você está de parabéns. Valeu, eu recordei um pouquinho do período que eu passei na Índia. Você contando, eu me via na Índia. Foi exatamente isso daí. Eu cheguei a dar um treinamento e falava kill, né? Kill, né? Achando que o kill era o símbolo que eu estava falando, né? Daí passei o treinamento todo, no final o cara me perguntou, olha, eu entendi muito tudo bem o treinamento, mas eu não sei o que é kill. Deixou o treinamento o dia inteiro, só no final do dia ele veio me perguntar o que era kill. E eu que estava errado, inclusive, na pronúncia. Muito bom. Legal, Silvio. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí. E aí, esse aí a gente está gravando, né? Todas as lives estão gravando, tá ficando no nosso site lá. Então, Sim. assim, depois, se você souber de alguém que perdeu, vai estar gravado lá. Exatamente. Obrigado, foi um prazer. Puderem indicar alguma coisa. E mais uma vez, na quinta-feira que vem, no mesmo horário, um outro tema com o nosso amigo Burger, da Gerdau USA. Exatamente. Pessoal, mais uma vez, em nome da Leanway Consulting, em nome de Severo San e Ginato San, uma boa noite a todos e um bom restinho de quinta-feira e emendando já um final de semana a todos. Muito obrigado pela participação. Diogo,